Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro Se Liga na Língua do 7º ano, isso mesmo, páginas 38 a 40, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários as páginas, a série e o livro que você quer que eu corrija, tudo bem? Então tá bom, enquanto eu vou colocando nas páginas, se você ainda não me segue no Instagram, ó, já vou te dar esse recado, vai lá no Instagram, me segue lá, Prof. Gabi Castro, Gabi Castro, me segue lá. Outra coisa muito importante é o recadinho que eu vou dar para aqueles alunos que estão com muita dificuldade nas matérias. Eu tenho alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo que pode te ajudar. Então, se você está precisando de alguma ajuda com as matérias, tem vários links aqui embaixo, clica aqui embaixo para conhecer. E eu acho que é só. E se você puder, por favor, apoie o canal. É muito importante você apoiar o canal para o canal continuar crescendo. Então vou deixar aqui embaixo também a chave Pix do nosso canal para você poder apoiar, porque a gente ainda precisa comprar lousa digital, né, com as canetas, tudo para a gente poder escrever para dar aula melhor para vocês, enfim, precisa de equipamentos, então a gente precisa melhorar o canal e eu conto com a sua ajuda. Então o Pix está aqui embaixo. E vamos lá, a gente falou da página 38 até a página 40, mas essas respostas aqui, olha, elas são continuidade da página anterior. Então eu vou dar uma pequena viajadinha aqui para a página 37, só para a gente ler o enunciado e daí a gente volta para 38, tá? Então aqui a gente tem esse meme que eu não vou ler porque você já leu, não é possível que você é tão cara de pau assim que você ainda não leu, né, meu filho? Então essa parte a gente pula. Letra A diz o seguinte: que elemento do texto verbal presente na imagem é bastante comum nas comunicações por meio digital? Muito fácil. É a abreviação das palavras. Então a gente escreve você, né, VC, TB, que é também, né, enfim. Então é isso daí. Letra B, aí agora sim a gente vem para 38. Ao informar que as contas do mês já chegaram, a personagem tem expectativa de que elas sejam pagas por alguém? Justifique sua resposta. Muito fácil esse, né, gente? É claro que não, né? Provavelmente não. Por quê? Porque ela quer provocar a pessoa intrometida, pedindo que também cuide das contas, já que deseja tanto cuidar da vida alheia, né? Tipo assim, tá querendo cuidar da minha vida? Então vai e paga minhas contas, né? Então é isso que ela quis dizer. C. O que a postura física e a posição da mão da personagem sugerem? Relacione essa resposta à que você deu no item anterior. Então, gente, sugere que a personagem está apontando o dedo para o leitor, que seria o intrometido, que gosta de cuidar da vida dela. Então, ou seja, ela está apontando o dedo para você, que leu aquele meme e que gosta de cuidar da vida dos outros. Ai, que coisa feia, né? Para com isso. E vamos lá para a letra D, que é muito fácil também. Que mensagem fica implícita quando alguém envia esse meme para outra pessoa? Ô, prof, mas o que significa implícito? Implícito é aquilo que não está muito claro, é aquilo que não está assim muito objetivo, tá? Então tudo que é implícito é aquilo que está escondido, que dá a entender, mas que não está tão claro assim, tá? Então é isso aqui, ó, é a ideia de que não gosta de ver alguém se intrometendo na sua vida. É lógico, se ela falou isso aqui é porque ela não quer que ninguém se intrometa na vida dela, então isso tá implícito. Por que tá implícito? Porque ela não falou com todas as letras, ela não falou assim, eu não gosto que se intrometam na minha vida, ela não falou isso, mas ela deu a entender, por isso está implícito, ok? Número 2, a gente tem essa charge aqui do cearense Sinfrônio de Souza Lima Neto. E aí, o que a gente tem aqui na letra A? Enem é uma prova realizada por estudantes brasileiros. O que significa Enem? Muito fácil, né? Exame Nacional... Opa, lá vem a minha canetinha querendo fazer tudo ficar azul. Exame Nacional do Ensino Médio. Esse aí é muito fácil. B. A charge é um gênero que geralmente usa linguagem mista e procura transmitir uma ideia de poucos elementos. Como o chargista evidenciou que o personagem à esquerda é um estudante? Primeira coisa, gente, eu preciso explicar isso daqui porque eu já falei para vocês em outros vídeos que as minhas aulas não é simplesmente chegar aqui e dar a resposta do livro. Eu preciso explicar porque eu quero que vocês entendam, tá? Então, o que acontece? Se vocês escutarem alguns gritos, é porque os meus filhos estão aqui tentando atrapalhar a minha aula, mas eu vou fingir de conta
que eu não escutei nada e eu vou continuar falando e eu não vou editar esse vídeo, porque vocês já são de casa, vocês já sabem que aqui em casa é assim mesmo, né? Tem hora que o cachorro late, tem hora que eu paro para beber água, enfim, aquela coisa. Então, olha só, tenho que explicar, tá? Não vou ficar só dando a resposta do livro. A explicação de charge é o seguinte, aliás, eu não quero explicar o que é charge, porque você já sabe, mas eu quero explicar o porquê que é importante você estudar a charge. Pessoal, olha só, isso aqui é uma charge, como você já pode, né, ter percebido, e você está no 7º ano. Do 7º ano em diante, vai ser muito comum você começar a ter esse tipo de texto, tá? Para estudar. E o que acontece? Do 7º ano para o ensino médio e para o Enem é um pulo. Então, no Enem e no vestibular, cai muito isso, cai muito. Então, eu preciso que vocês entendam. Porque, olha só, você olha para esse texto, você fala assim, ah, mas esse texto aqui é muito simples. Não é aquele textão com 50 parágrafos, é um texto simples, ó. Tem aqui uma mensagem aqui, tem um escrito aqui, tem esse cara aqui, que é esfinge, tem esse outro cara aqui e tem mais o nome do autor. Só tem isso, pronto, é só uma figura, é muito fácil. Só que algumas charges tem alguns detalhes que podem passar despercebidos. Então, é muito importante você entender que as charges, elas usam linguagem mista. Ou seja, ela usa linguagem verbal, que nós temos aqui, como nesse caso aqui, ó, a gente tem a linguagem verbal e a gente tem uma linguagem não verbal, que é isso daqui, tá? Linguagem não verbal é quando transmite uma mensagem sem escrever palavras. Por exemplo, se você olha para esse cara aqui, com essa cara, ele está transmitindo uma mensagem de susto, mas não tem nada escrito aqui, tá? Então, isso é a linguagem mista. A linguagem mista é quando a gente tem verbal e não verbal, tá bom? E isso é muito importante você estudar porque cai muito na prova, no Enem, vestibular, enfim, aquela coisa toda. Como você já tá no 7º ano, você precisa se familiarizar com isso, tá? Então isso usa linguagem mista e procura transmitir ideia de poucos elementos, que é o que eu acabei de falar. Não é um textão com 50 parágrafos, são poucos elementos. É uma imagem aqui e uma palavrinha aqui, 2 palavrinhas aqui, pronto, tá? E olha só, como que o chargista evidenciou que o personagem à esquerda é um estudante? Como que a gente sabe que esse cara é um estudante? Resposta: o personagem segura canetas e está assustado diante da figura onde está escrito a palavra Enem. Lógico, se você está se assustando com a palavra Enem é porque você é estudante. Eu não me assusto com o Enem nem um pouquinho, porque eu não preciso de Enem. Então, eu não me assusto. Então, por isso, é um estudante. E porque está com as canetas na mão. Letra C. O chargista usou um recurso de intertextualidade. Quem é a figura que ele associou ao Enem? Outra coisa, né? O que você sabe sobre ela? Tá. Outra coisa que eu quero explicar é intertextualidade. O que é intertextualidade? Muitos alunos do 7º ano não sabem o que é isso. E aí você acaba comigo, né? Aí você me mata do coração, porque se você tá no 7º ano e não sabe o que é isso, pelo amor de Deus, eu vou infartar aqui, não faz isso comigo. Ó, intertextualidade, gente, é quando a gente faz referências que um texto tem a outro texto, tá? Então, quando eu faço referências de um outro texto dentro desse texto aqui, eu tenho intertextualidade. Por exemplo, aqui eu tenho, né, o texto falando a respeito do Enem, né? Então eu tenho estudante, né, que tá na vibe do Enem. Eu tenho aqui a palavra Enem. Então aqui eu tô na vibe do Enem, tá? Esse é o texto, eu tô na vibe do Enem. Agora isso daqui é uma esfinge. Essa imagem aqui que parece um cachorro, mas só que não é um cachorro. Então, isso daqui é uma esfinge egípcia, tá? Então, por que isso é intertextualidade? Porque eu tô falando sobre o texto Enem e eu peguei um outro texto, não verbal, né? No caso, é a imagem da esfinge. E aí eu peguei outra coisa, né? Esfinge egípcia e coloquei aqui nesse texto. Então, a gente tem uma intertextualidade, porque eu tô fazendo referência a uma esfinge egípcia, que, se a gente for parar para pensar, não tem nada a ver com o Enem. Mas,
quando a gente mistura os dois assuntos, a gente tem o que nós chamamos de intertextualidade, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, lê aqui de novo, porque eu já te expliquei e eu acho que eu não tenho como explicar mais do que isso aqui, né? Só se eu desenhar mais aqui, e apesar que eu já desenhei, eu acho que não dá pra ficar mais claro do que isso. Mas enfim. Então, o chargista usou o recurso da intertextualidade. Quem é a figura que ele associou ao Enem e o que você sabe sobre ela? Aqui, olha só, a figura é o que eu acabei de falar, é a esfinge, né? Então, associou-se ao Enem. E aqui também é uma resposta pessoal. Por quê? Porque tá perguntando o que você sabe sobre ela. Se você não sabe nada sobre a esfinge, você vai escrever, não sei nada, pronto. Não sei, não, né? Agora, se você sabe alguma coisa, você pode completar a sua resposta aqui ou pode pesquisar no Google, que também é bem legal para você aprender mais sobre esse assunto das esfinges, beleza? D. Como deve ser interpretada a fala dessa figura? É um conselho? É uma ameaça? Um convite? O que é? Então, é uma ameaça, porque será proposto um enigma e há o risco de morte caso não seja resolvido. Tá claro que é uma ameaça, né? Não precisa nem de explicar muito isso daí. Letra E. A charge do Sinfrônio foi publicada no dia da prova do Enem. Que ideia fica subentendida na charge? Então, a ideia de que a prova é difícil e decisiva para o futuro de muitos estudantes e que estes ficam atemorizados diante dela. Então, essa é a ideia que passa. Agora a gente vai lá para 39, rapidão. Então, olha só. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas lembrando que foi pedido de vocês pediram da página 38 até a página 40. Então eu estou fazendo o que vocês pediram, então tenha paciência e vamos lá para 39. Aqui a gente também tem uma produção do cartunista estadunidense Bob Taves. E olha só que legal, aqui a gente tem os astros conversando, né, entre si, entre eles aqui. E a letra A fala o seguinte: como o leitor reconhece que os interlocutores da tira são os planetas Saturno e Terra? Primeira coisa que eu tenho que explicar, o que são interlocutores? Era para você ter aprendido isso lá no 3º ano, lá quando você ainda era um pirralhinho. Mas beleza, eu vou te explicar de novo. Então, olha só, interlocutores são as pessoas, são os personagens que estão conversando, tá? Então, no caso, os interlocutores são estes aqui, tá? Estes aqui são os interlocutores. Beleza. Como o leitor reconhece que eles, né, são planetas, são os planetas Saturno e Terra? Então, é isso aqui, ó. Os dois planetas foram desenhados com elementos bem característicos. Os anéis de Saturno e os continentes e oceanos da Terra. Muito fácil, né? E ainda que a Terra tá pintadinha de azul e tal, eu acho que até uma criança de 2 anos reconhece que esse desenho é o desenho do planeta Terra. Então vamos lá para a letra B. O que é um clone? Fácil também, você sabe que clone é um indivíduo exatamente igual ao outro, produzido pela ciência, que é uma manipulação genética. Não tem como a gente fazer um clone naturalmente, Deus não faz isso, é só no laboratório mesmo, tá? Aceita que dói menos, não tem como nascer um clone seu, a não ser que um cientista vai lá e faça. Letra C. Considerando a situação comunicativa, a resposta da Terra à pergunta de Saturno foi sim ou não? Foi não. Muito fácil esse aqui. Letra D. Como a referência aos clones foi usada para sugerir essa resposta? Então, a Terra sugere que os seres humanos não são inteligentes, porque mesmo já tendo uma superpopulação no planeta, dedicaram-se a produzir mais pessoas. Realmente é uma burrice, porque o nosso planeta já está explodindo de gente, não tem necessidade de enfiar mais gente aqui, né? Mas, no entanto, os cientistas vão lá e colocam clones, né? Só para poder ferrar mais com a vida da gente. Enfim, estamos muito bem disso, né? Estamos ótimo disso, cheio de gente na Terra e ainda vai colocar mais gente na Terra. Então, pronto, né? Vamos lá para a letra E. A resposta foi dada de forma implícita ou explícita. Vamos explicar de novo, né, para os navegantes aí de plantão que não entendem o que é explícito e implícito. Então, implícito é aquilo que você não pode perceber claramente, é aquilo que não está objetivo, é aquilo que não está escancarado, tá? Então, isso é implícito. Agora, explícito é aquilo que está
escancarado, que tá objetivo, tá? Que tá às claras. Por exemplo, se eu falar assim, eu moro em um planeta, no planeta Água, por exemplo. Eu moro no planeta Água, eu moro num planeta lindo, num planeta, sei lá, eu moro no planeta Azul, por exemplo, né? Aí eu estou falando de forma implícita que eu moro na Terra, porque eu não falei claramente, eu não falei objetivamente. Agora, se eu falar assim, gente, eu moro no planeta Terra, então eu falei claramente, objetivamente. Então, isso é que é explícito, tá? Isso aqui é explícito. Então, vamos lá. A resposta foi dada de forma implícita ou explícita? Foi dada de forma implícita. Ou seja, dá a entender que é isso, entendeu? A gente deduz que é isso, mas ele não falou com todas as letras, por isso é implícito. Vale lembrar que eu tenho que explicar muito bem para vocês o significado das palavras, porque vocês estão muito ruins na questão de significado das palavras. Prof, como é que você sabe disso? Porque eu conheço aluno, eu dou aula há muitos anos, então eu sei que vocês têm dificuldade. De repente você sabe a resposta, mas porque você não sabe o significado dessa palavra e dessa palavra, você erra a questão. Então é muito importante você saber exatamente o que a questão está pedindo, porque no dia da sua prova, né, você vai precisar saber dessas coisas. Então fica ligado aí e aí eu te explico tudo aqui. Na letra F, a pergunta da Terra no final da resposta tinha a intenção de obter uma informação. Por quê? Não tinha intenção de ter informação, porque tinha intenção de reforçar uma resposta negativa a partir do que havia acabado de mencionar. Muito fácil esse também. Letra G, explique por que a resposta da Terra também foi sugerida por sua expressão facial. Então, olha só, a Terra tem uma expressão de mau humor, sugerindo que seus habitantes não são inteligentes e que isso a deixa aborrecida. Os habitantes da Terra são um pouco burrinhos mesmo, né? Desafio da escrita, aqui a gente tem uma proposta para redigir um parágrafo de análise da tirinha. Então aqui vocês vão ter um roteiro, tá? E aí vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Então olha só. Na tirinha de Bob Taves, dialogam Saturno, o planeta dos anéis e a Terra. Saturno pergunta à Terra se ela possui habitantes inteligentes e recebe como resposta a informação de que os terráqueos criaram clones, embora já contassem 6 bilhões de habitantes. A Terra insinua, assim, que os seus habitantes não são inteligentes. Número 4. Ai, gente, eu sei que eu falei rápido, mas dá um pause no vídeo, tá? Porque senão, se eu ainda for esperar, vai ficar muito longo o vídeo. Então, já vou direto correndo aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. A gente tem aqui o mini conto do escritor paulista Edson Rossato. Com base nesse mini conto, a gente vai responder rapidamente aqui, ó. Como está a casa do filho caçula no momento da cena descrita? Então, a casa está... Eita, lá vem a minha canetinha, né, gente? Minha canetinha. Às escuras e sem eletricidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Aí, consegui. Consegui. Letra B. Que relação existe entre essa situação e a presença de mímica, gargalhadas e show de sombras? Então, olha só. Com a falta de luz e, portanto, de acesso a distrações como TV, rádio ou computador, as pessoas passaram a se dedicar às brincadeiras. Isso acontece muito aqui em casa também. Acaba a luz e a gente fica assim igual barata tonta e aí a gente acaba inventando alguma coisa para brincar. Letra C também é uma resposta pessoal, né, na sua opinião, porque o menino torce para que a situação se mantenha desse modo. Então você pode colocar assim, ó, a partir daqui, tá? A partir da onde eu grifar. E lembra, início de frase, letra maiúscula, pelo amor de Deus, obrigado de nada. Então olha só, o garoto está gostando de participar das brincadeiras e que provavelmente está recebendo uma atenção especial da família. Deixa eu tentar grifar o O aqui também, porque ele também vai. Isso. Letra D. Que crítica pode estar implícita no texto? De novo, a palavra implícito. É importante você prestar atenção para não errar a questão e não confundir com explícito. Então, o que dá a entender? O que é implícito? O que dá a entender? Dá a entender assim, ó, que a crítica ao tempo gasto com equipamentos eletrônicos, que afasta as pessoas da família, reduzindo o tempo de interação
e diversão conjunta, tá? Porque realmente é isso que acontece. Peraí, deixa eu tentar fazer sem a minha canetinha grifar o outro. Ah, ela grifou o outro, fazer o quê, né? Paciência. Então, geralmente é isso que acontece mesmo, né, gente? A gente fica sem interação, né, com a família. Letra E. Por serem muito breves, os mini-contos exigem um leitor participativo. Qual é a tarefa desse leitor? É reconhecer informações implícitas. E agora aqui, nossa gente, aqui é muita coisa, hein? Mas ó, a gente já tá na página 40. Ai, respira que a gente consegue, tá? A gente consegue, respira. Então aqui a gente tem o significado das palavras. Olha, eu vou até beber uma água, que até eu já cansei. Peraí, vocês são tudo de casa? Peraí que eu vou pegar minha garrafinha. Peraí. Eu sempre faço isso nas minhas aulas. E hoje eu já gravei tanta aula, né, gente? E aí, vocês já sabem que eu faço isso mesmo. Eu paro, bebo água, né? Então, vamos lá. Leia o anúncio. Aí, aqui a gente tem o número 1. O anúncio orienta o leitor a conversar com parentes sobre a doação de órgãos. Por que você acha que essa orientação precisa ser feita? Então, olha só. Você vai colocar a partir daqui, ó. Lembra, início de frase, letra maiúscula, muito bem. Então, ó, algumas pessoas têm dificuldade em falar sobre morte com seus parentes, por isso acabam não revelando sua opinião acerca da doação de órgãos, o que pode ser um impedimento caso essa situação surja. Número 2, quem promoveu essa campanha? Que relação há entre esse agente e o assunto da campanha? Então, a campanha ela foi promovida pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, instituição responsável por organizar doações e transplantes de órgão nos estados. 3. O que o leitor deve entender sobre a personagem em destaque? Então, olha só, o leitor ele deve entender que a personagem é a receptora das córneas de um doador chamado Paulo. 4. A expressão enxergar o mundo pode ter 2 sentidos diferentes. Qual deles é geralmente atribuído a ela? Qual é o sentido previsto nesse contexto? Então, olha só. Enxergar o mundo pode ter o sentido de conhecer, perceber melhor o que está ao nosso redor, mas no contexto refere-se diretamente ao ato de perceber a realidade por meio da visão de ver melhor. Aqui no número 5, no texto do anúncio escrito em letras maiores, também há uma palavra que pode ter 2 sentidos no contexto. Qual é ela e que sentidos tem essa palavra? Então, é a forma verbal marca, que nesse contexto refere-se tanto à ideia de deixar um sinal físico, nesse caso a tatuagem em homenagem ao doador, quanto à ideia de interferir fortemente na vida de alguém, tá bom? E só para esclarecer, isso daqui eu acho importante grifar de vermelho para a explicação, a polissemia. Gente, o que é polissemia? Poli são muitos, né? Ou vários. E aqui a semia a gente tem sentido, tá? Então, quando uma palavra apresenta muitos sentidos, vários sentidos, a gente fala que ela é uma palavra polissêmica, tá? Polissêmica. Bom, aqui essa parte aqui tá só fazendo uma explicação breve, então por isso que não tá grifadinho. Então, ó, com isso a gente finaliza e o vídeo ficou longo, hein, gente? Ai, vocês desculpem, mas foi vocês que pediram, né? Vocês falaram, prof, eu quero da página 38 à página 40. E no 7º ano vocês já sabem como é que é, né? As respostas são longas e as explicações também. Então, o vídeo ficou longo, mas a culpa não é minha, hein? Não me xinga. Bom, então tá, a gente terminou agora a página 40 e eu te espero para nossa próxima aula. Não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu corrija, tá? Do 7º ano, que eu te encontro na nossa próxima aula. Então até lá, tchau!